Ter kart nas Olimpíadas eu acho que vai ser mais um desafio de mecânica do que de audiência. Isso porque a audiência na Fórmula 1, no automobilismo em geral, é muito grande, né? Você tem campeonatos de sucesso nas Américas, na Ásia, na Europa. Então ter uma competição de kart elétrico no maior palco esportivo do mundo não vai ser aquela grande barreira. Afinal de contas, a primeira Olimpíada que eles estão querendo implementar isso é nos Estados Unidos, em 2028 em Los Angeles. E a gente sabe o tanto que a NASCAR é popular por lá. Então pode esquecer o fator audiência como uma grande preocupação. Daí eu falo que o grande desafio vai ser mecânica. E mecânica por quê? Por causa do próprio nivelamento pesado das Olimpíadas, né? O evento é muito setorizado para dar essa sensação de dar competitividade para todos, para todo mundo ter a possibilidade de ganhar, né? Então por isso que a gente tem a divisão de peso nas categorias, nos esportes como o judô, como levantamento de peso, para proporcionar essa competitividade. E no automobilismo isso vai ter que acontecer. Mas vai ser um grande desafio porque o nivelamento vai ter que ser bem marcado, mas bem marcado mesmo. Porque tem que ter uma rigidez no regulamento. Peça por peça para fazer a competição de kart igual a todo mundo. E para todo mundo ter um acerto igual, né? Eu acho que vai ser, tendo uma competição de kart nas Olimpíadas, acho que vai ser a mesma coisa que é no automobilismo virtual. O tal do setup fechado, o setup fixo. Em que tem um acerto base para todo mundo. Se adotar isso, vai nivelar completamente a competição? Eu não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Mas uma coisa eu sei, que o Comitê Olímpico vai trabalhar completamente para isso acontecer. Afinal, para o esporte durar no programa, por vários anos, tem que ter essa aceitação do público. E o esporte que não dá competitividade não vai para frente. Mas uma grande dúvida que eu tenho em relação a esses karts elétricos é em questão da evolução, né? Porque a gente sabe que o automobilismo é um esporte de completa evolução. Isso a gente já falou aqui várias vezes no R final. E na Olimpíada, por ter só a questão de fator humano e não ter esportes motorizados, não tem esse debate. Então, logicamente, o kart que vai ser usado na primeira Olimpíada lá de 2028, se tiver o esporte, não vai ser o mesmo kart que vai ser usado lá em 2036, 2040. Eu acho que se tiver um investimento legal da Federação Internacional de Automobilismo, vai ter realmente uma evolução de 4 em 4 anos. A geração de karts vai mudar, vai ter uma geração 2, uma geração 3, para acompanhar o programa olímpico e para continuar ali a evolução do automobilismo. Agora, em questão de performance, será que os karts elétricos vão fazer aquele sucesso das competições? Como sempre, quem responde é o nosso engenheiro, Ricardo Arcuri. Olá, cara, eu sou o Natan e amigos do podcast R Final. Natan, tô querendo botar carrinho de bate-bate na Olimpíada, é isso mesmo, né? É igualzinho se parar pra pensar, né? Brincadeiras à parte, achei essa ideia interessante. Eles não vão... não vai mudar muito em relação ao kart a combustão. Na verdade, eles vão ter algumas coisas semelhantes e algumas coisas diferentes. Por exemplo, o carro elétrico normalmente ele tem uma resposta muito mais instantânea ao comando do acelerador, enquanto o motor a combustão tem uma certa demora, um certo delay, um certo lag. O carro elétrico ele é automático, bateu, entrou. Bem parecido com a experiência que você tem no carrinho de bate-bate, tá? É um bom exemplo. Eu acho que estou pensando isso na verdade, porque o carro elétrico, como não tem emanação de nenhum tipo de gás, nenhum escapamento, algo do gênero, você está podendo colocar isso dentro de estádios fechados, entendeu? Não há o problema de soltar gás, então você não tem problema de gás ficar preso lá dentro, tá? Então você acaba podendo usar isso dentro de estádios fechados, que acho que esse é o intuito do Comitê Olímpico. Ter a ideia de você poder colocar o automobilismo dentro da Olimpíada de uma maneira que você possa fazer dentro de um estádio fechado. E a melhor forma de poder fazer é através de kart elétrico. Nesse aspecto é bem interessante mesmo. Eu acho que é isso que eles estão pensando, tá? De colocar tudo num lugar fechado só. Mas como dirigibilidade, bom, é a mesma coisa que comparar um Fórmula a combustão e um Fórmula elétrico. O carro elétrico, o kart elétrico tem a bateria que acaba pesando no carro e com isso ele vai ter uma tendência diferente de dinâmica, né? O carro vai virar diferente, vai jogar a traseira diferente, ele naturalmente seria mais pesado até pela bateria, mas por outro lado tem a ideia da reação instantânea. Pisou, ele vai, entendeu? Isso é alguma coisa que é interessante e se torna diferente. Vai ser necessário para os pilotos, principalmente os que estão acostumados a andar de carro a combustão, essa adaptação, tanto à dinâmica do carro quanto ao acelerador instantâneo, tá? Mas acho que não é nada que eles não consigam fazer. Basta ver pilotos que tiveram sucesso no carro a combustão e estão tendo sucesso no carro elétrico, como por exemplo o Jean-Eric Vergne.
com certeza ele vai ser um dos representantes da França na Olimpíada. É uma ideia se pensar algo diferente, uma ideia interessante que a gente pode analisar e prestar atenção nos resultados mais pra frente, assim que tiver os primeiros testes, né? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí o Arcuri com um pensamento muito otimista. Não tô falando dos carros não, tô falando dos pilotos. Porque o Jean-Eric Vergne tá com 32 anos. De 2028 vai ser daqui 6. Então ele vai estar com 38. Acho que vai ser um velhinho para representar a França. Como também o Stoffel Van Dorn, que foi campeão da Fórmula E nesse fim de semana. Tá com 30 anos. Daqui 6 já tá com 36. Então esquece. Pilotos com mais de 30 anos não vão ter aquele gás para competir contra pilotos de 18, 19, 20. Que diga o Hamilton, que vai estar ali com 43 anos em 2028. A única chance que ele tem é se ele tiver o mesmo gás que o Cristiano Ronaldo tem. Tentar com 37 anos e às vezes faz atuações como se tivesse 20 e poucos. Tem que esperar pra ver, mas acho que não vai dar certo não. Acho que o pessoal que vai brilhar mesmo é o que tá saindo do kart, que vai estar saindo do kart, indo para as categorias de fórmula. Porque já vão ter uma assimilação rápida da competição. Podem ser que não ganhem de primeira, mas vão chegar para disputar umas 5 Olimpíadas, como o Michael Phelps fez lá na natação. Chegou em 2000 para só sair em 2016. Então vão ter uma durabilidade, vão ter ali uma disposição absurda para encarar esse esporte. Podem ser que não cheguem ganhando, mas vão estar ali construindo o nomezinho deles. Mas sendo aqui das grandes estrelas que podem chegar brilhando nas Olimpíadas, né, que estão hoje no cenário internacional, já podem chegar lá para disputar pelo menos uma ou duas, a gente tem que falar do Leclerc, Verstappen, George Russell, porque eles estão na faixa de 24 anos. E em 2028 eles vão estar na faixa de 29 e 30 anos. Então, se quiser apostar numa medalha de ouro, tá aí. Eu ainda estou em cima do muro um pouquinho porque eu vou deixar esse esporte desenvolver. Então eu vou deixar para dar meu palpite só lá em julho de 2028, que vai ser a data mais próxima para o começo dos jogos. Mas enquanto isso eu vou deixar uma dúvida no ar. E a gente vai tentar responder isso agora. Que é uma grande preocupação realmente, né? Já que a competição de kart tem que falar da formação de kart do nosso país, né? Dentro da preocupação do nosso país, né? De como o nosso país vai ser representado nas Olimpíadas. Afinal de contas, a gente tem 2 circuitos muito tradicionais de formação de kartistas, Interlagos e a Granja Viana, que já formaram e formam pessoas muito boas para pilotagem. Basta lembrar que o Ayrton Senna começou ganhando no kartódromo de Interlagos. E lá na Granja Viana a gente tem a Copa KGV, que já é uma competição muito tradicional, que tem várias idades ali e é uma opção muito boa para você começar e desenvolver a sua carreira. E nisso aí fica aquela grande pergunta, será que esses kartódromos podem não só formar pilotos para disputarem em categorias tradicionais, como a Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, como também formarem pilotos para disputar as Olimpíadas e fazer o nosso país ser bem representado nessa nova modalidade? Diz aí, Pedro Rodrigo, o que você acha disso? Boa pergunta, Natan. É isso aí. Respondendo aqui para você e para todo mundo que está escutando o R Final, sim, o cartódromo da Granja em Interlagos, sim, podem revelar pilotos para disputarem as Olimpíadas, ok? Sendo que são os campeonatos mais fortes do Brasil, lógico, tirando o Campeonato Brasileiro e o Copa Brasil. Mas são os que mais desenvolvem, porque tem todo o ano, tem corrida nesses 2 cartódromos. Isso acaba gerando aí um melhor desenvolvimento desses pilotos para se mostrarem até as próximas Olimpíadas. Mas chegando no ponto, eu acho que tem que ter o kart na Olimpíada, eu acho que é uma saída, mas é uma coisa que é falada há mais de 20 anos, então a gente não confia muito que isso vá acontecer. Muito pelo que a Olimpíada diz. A Olimpíada são esportes que não precisam de motor, que não tem essas coisas, que é o próprio atleta que gera toda a energia que usa. Podemos ver aí, tanto até na bike, tudo que tem, nada tem motor, nada tem a combustão e também que sai um pouco fora. Mas se entrasse, ficaria muito feliz e falo mesmo, acho que os 2 cartódromos, como perguntado, são os que mais vão gerar e revelar pilotos para essa disputa, tá certo? Obrigado a todos, obrigado, Natan, acho que é isso. Tchau, tchau. Tá aí o Pedro, a gente já ouviu o Arcuri sobre esse assunto. E detalhe, os dois achando muito interessante essa ideia
de kart nas Olimpíadas. E pegando aqui um ponto em comum, inclusive para dar minha opinião final e a gente encerrar o programa de hoje, a gente tem que lembrar que o automobilismo, de uma forma geral, na indústria automobilística, vai sofrer uma grande mudança na década de 2030, né? Porque as empresas estão querendo focar ainda mais na produção de carros elétricos. E claro que o automobilismo não deixa de ser uma vitrine para isso, um laboratório para esse desenvolvimento de tecnologia. Então, com o passar dos anos, vamos dar aqui 2036, 2040, se esse esporte continuar, acho que a maioria vai ser de kartistas, porque vai ser um nicho tão complexo que só eles vão conseguir entender, não? Vai ser Fórmula E e kartistas. E outras categorias tiverem, né? Se o Jaguar Trophy tiver forte, eles vão voltar com isso, né? Que o Jaguar e-Trophy também podem entrar ali na disputa se tiverem ali. São pilotos que entendem mais de automobilismo elétrico também. Então, para disputar a kart vai ser uma boa. Mas Fórmula 1 acho que não vai durar muito, não, nessa competição. Só se a Fórmula 1 for completamente elétrica de 2030 para frente. Aí eles vão poder competir de igual para igual. Mas falando de reação do carro realmente, né, assim, que o Arcuri falou de elétrico para combustão, a diferença é gritante. Basta a gente ver nas largadas da Fórmula E. Na Fórmula 1, no apagar das luzes, a gente ainda vê uma patinaçãozinha. Na Fórmula E não, na Fórmula E a gente já vê o arranque direto. Acaba não tendo uma velocidade tão forte como é da Fórmula 1 por causa do layout dos circuitos, né? A gente tem ali uns circuitos muito mais travados que o da Fórmula 1. Então vai ser bem interessante ver esse tipo de karts elétricos correndo numa pista bem mais rápida, sendo no circuito oval ou sendo no circuito misto. Se eles forem inventar em colocar uma chicane nesses estádios. Essa é outra discussão que a gente vai ter que ter, mas um outro dia, né? O layout dos circuitos é um tópico também que a gente só vai ver quando chegar 2028. A gente já viu a Fórmula E usando dois tipos de arenas diferentes. Em Londres, que eles usaram um pedaço da arena de vôlei, e agora em Seul, nesse fim de semana, que eles usaram um pouquinho do estádio olímpico. Que foram duas coisas diferentes, mas aqui lá são carros elétricos, né? Karts elétricos a gente precisa ver como é que se comportam. Por isso que eu falo que tem que esperar até 2028. Por hoje eu vou ficando por aqui. O R Final volta na semana que vem, se Deus quiser. Mas não esquece de seguir lá o meu Instagram, @NatanRFinal, para ficar ligado nos posts de automobilismo que eu posto por lá. E também no pessoal do Portal High Speed, que reposta o nosso programa. Tá lá no Instagram também, @Portal High Speed. No Spotify também, Portal High Speed. No site portalhighspeed.com.br e no YouTube, que é High Speed TV. Inclusive tem lives muito boas que a gente teve nessa última semana. Teve o De Olho na Base, que eu fiz lá com o Dan Stick. Teve o Ricardo Arcuri respondendo perguntas do chat no novo quadro High Speed Responde. Além, claro, do Alucinados por Velocidade, do Área de Box e das corridas ao vivo, que também são atrações que eu recomendo muito para você acompanhar. Inclusive tem muito kart lá, e se você quiser saber mais desse assunto, dá uma olhada no canal e acompanhe as provas. Por hoje, até a próxima e um grande abraço! Olha o Cris aí! Velocidade.